do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos Adolescentes Vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Estamos navegando, estudando sobre as epístolas paulinas, as cartas de Paulo. E hoje, nessa lição, vamos observar uma carta em especial, a Epístola aos Romanos. Vamos começar por ela, tá? E o tema da aula de hoje é um tema muito especial: a manifestação da graça de Deus. Como essa graça se manifesta em nós, através de nós e em nossas vidas. Como isso é fantástico entender. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, sabe? Alcançar mais pessoas para Cristo, pois esse é o nosso objetivo aqui. Lembre-se também que você pode participar conosco deixando aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Gente boa, a gente está com um material muito especial que é o nosso site, o Facilita EBD, onde você encontra recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. No Facilita você encontra materiais, treinamentos para professores da EBD, vale muito a pena você dar uma olhadinha lá, acessar, navegar e se tornar um dos nossos assinantes. A aula de hoje, gente boa, tem aí o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar juntos. Então, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui na classe dos Adolescentes Vencedores, a manifestação da graça de Deus. E o objetivo dessa lição é demonstrar essa graça no Antigo, como ela era vista no Antigo, e o termo para a graça no Antigo que a gente identifica é conhecido como ação da misericórdia. Isso é interessante, já eu comento isso com você. A gente vai observar a manifestação da graça na visão do Novo Testamento a partir da interpretação paulina. E vamos compreender essa graça agora voltada aí exatamente para os irmãos da Igreja de Roma, na Epístola aos Romanos. É importante observarmos essas questões. Em primeiro lugar, precisamos entender que a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos. E além do que, esse favor também é a manutenção dessa obra criada. Isso quer dizer que nós não merecemos e mesmo sem merecer, Deus nos mantém, nos concedendo a oportunidade de salvação por intermédio da sua vontade. Gente boa, a gente tem também alguns materiais teóricos que eu gostaria de, nesse trimestre, indicar para você aprimorar esse conhecimento bíblico e te ajudar na tua ministração, como pesquisa para a tua aula em Cristo, para que você possa se tornar um professor de excelência. Vou indicar para vocês alguns textos antes da gente entrar ponto a ponto que eu tomei como base para poder ministrar para você hoje aqui em sala de aula. O primeiro texto, já de cara, que eu quero indicar para você, ele é um texto da editora Shelley Publicações. É um texto escrito pelo F.F. Bruce, Paulo, o apóstolo da graça, a sua vida, cartas e teologia. Esse material é sensacional para quem gosta de estudar os textos paulinos. Vale a pena você ter esse material em mão, especialmente para você estudar sobre as cartas. Outro material que vai te ajudar muito, ele é da editora Vida Nova, Introdução ao Novo Testamento, do Doug Carson, Douglas Moore e do Léo Morris. Esse material é espetacular, já fiz a leitura várias vezes, que vai te dar uma ideia sobre a introdução de cada carta, ou seja, de cada livro do Novo Testamento. Muito bom esse texto e vale a pena você fazer esse investimento para você crescer em Jesus nessa área teológica. E hoje, como a gente vai trabalhar especialmente a Epístola aos Romanos, eu tenho outro texto que eu fiz a leitura que amei também, que vai te dar uma base muito legal para você, se você puder adquirir. Ele é um comentário bíblico, a mensagem dos Romanos, do John Stott, da editora ABU. Fantástico esse material, sensacional mesmo. Vai te ajudar a entender a Epístola aos Romanos e esse viés da graça que você quer trabalhar com os teus alunos em sala de aula.
Gente boa, antes da gente iniciar essa ministração ponto a ponto com você, detalhando, a gente já apresentou para você esse material teórico. Agora, vamos apresentar para você o texto bíblico. Você é servo da palavra, precisa ir para a Bíblia, para apresentar a Bíblia para os teus alunos. E o texto bíblico está exatamente em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Leia esse texto com seus alunos, versículo a versículo, para apresentar a palavra de Deus a eles. E o nosso destaque está exatamente em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Faça essa leitura com os teus alunos. Isso vai te ajudar e é uma base bíblica para você trabalhar em sala de aula. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O que é graça? Esse primeiro ponto procura demonstrar para a gente exatamente sobre esse termo. Qual o significado desse termo? Graça, como eu já disse a você, ela é apresentada nesse favor imerecido de Deus. E a manutenção dessa obra criada é Deus quem dá. Isso quer dizer que nós não merecíamos, mas Deus, em sua graça e misericórdia, nos amou primeiro e decidiu nos amar. Quando lemos especialmente a Epístola aos Romanos, que é o objetivo da aula de hoje, você vai perceber do capítulo 1 ao 3 que Paulo é enfático em dizer que os homens pecaram e se distanciaram da presença de Deus, especialmente em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz que todos pecaram. Primeiro, a gente precisa compreender para quem Paulo escreve a Epístola aos Romanos. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, Paulo está escrevendo essa epístola com um objetivo. Ele está pastoreando, nesse momento em que ele escreve, a cidade de Corinto. E ele escreve essa carta com o objetivo de alcançar os irmãos de Roma. Primeiro, a gente precisa compreender também que não foi ele quem abriu a igreja em Roma, mas essa igreja possivelmente foi formada por alguns irmãos que foram tocados pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Paulo sabe daqueles irmãos, sabe da estrutura dessa igreja, e agora ele escreve essa carta com 16 capítulos com o objetivo de demonstrar exatamente a sua crença, a sua fé, a sua teologia, a sua visão do evangelho, mas com o principal objetivo de alcançar os gentios que viviam na Espanha. Isso fica claro na carta quando você lê toda a epístola. Outra coisa que você precisa observar, ele escreve essa carta para essa igreja. A igreja é formada de gentios e é formada também de judeus. Não tem essa divisão. E Paulo escreve exatamente trazendo uma mensagem, tanto para gentio como também para judeu, destacando que todos pecaram. Então não tem ninguém que é melhor, ninguém que é maior, ninguém que está salvo. Todos estão praticamente debaixo da lei do pecado e sendo alvos da ira de Deus. E em Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Não tem para onde correr. O salário do pecado leva a pessoa à morte, leva a pessoa às trevas. E a manifestação da graça, na visão de Paulo, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 25. Que texto lindo que encontramos ali. Paulo também deixa claro que a visão da graça de Deus é apresentada em Romanos 5:8, que mesmo nós estamos em pecado, sendo merecedores da ira divina, Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho Jesus, sem que nós pedíssemos, mas por decisão dele, para que nos resgatasse e nos desse outra oportunidade. E John Stott chega a dizer que a graça divina é um Deus todo-poderoso, um Deus amado, se humilhando, se rebaixando, com o objetivo de resgatar você, com o objetivo de amar você, com o objetivo de trazer você para perto. Observe, estávamos sendo merecedores da ira, como alvos da ira. Tínhamos um alvo em nossas costas, para a ira divina. Mas diante disso, Deus toma a decisão de nos amar primeiro, de nos resgatar primeiro, de enviar o seu Filho primeiro. Isso é um plano que foi decretado por Deus antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios 1:4. Planejado pela Trindade, nesse Deus Trino, que nos ama exatamente
para nos resgatar em amor. De uma forma simples, isso é graça. A gente não merece e Ele nos ama. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, que você possa estar entendendo sobre esse conceito tão importante e teológico que estamos tentando lapidar para você poder apresentar para os teus alunos em sala de aula. Vamos caminhar então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a graça no Antigo Testamento. Nesse segundo ponto, nós precisamos compreender que Paulo aprendeu a lei, aprendeu o Antigo Testamento aos pés de Gamaliel. Outra coisa que precisamos entender também, que no Antigo Testamento a graça é identificada pelo seguinte termo, como eu disse a você: misericórdia. Misericórdia no Antigo Testamento é equivalente à graça no Novo Testamento. Guarde isso para apresentar para os teus alunos. Tanto graça como misericórdia também demonstram o mesmo objetivo de Deus agir em amor em favor dos homens caídos. E quando olhamos especialmente para o livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, a lição não dá, mas eu quero apresentar isso para você, você percebe que Israel estava escravizada no Egito, estava merecendo a morte no Egito, que Israel estava exatamente como um povo escravo, um povo sem pátria, um povo sem terra. Porém, a Bíblia diz que esse povo clama e Deus responde. Êxodo traz esse núcleo para a gente, um povo que clama e Deus que responde. Outra coisa que você percebe, lá em Êxodo 19, 5 e 6, está escrito também, olha como é a misericórdia de Deus, que de toda a terra, de todos os povos que existiam, Deus então decidiu escolher para si o povo de Israel, um povo escravo, um povo que não merecia, um povo que não tinha qualificações. Isso é graça. A mesma coisa acontece comigo e com você. Nós não tínhamos qualificações, nós não merecíamos, nós éramos escravos do pecado. Mas Deus decidiu então nos resgatar. No Antigo Testamento, isso é visto como uma misericórdia divina, um Deus que age em misericórdia em favor dos seus servos. No Novo Testamento, isso é visto como a graça divina, a graça de um Deus que age em favor daqueles que são pecadores, nesse caso. Age em favor da sua vida e da minha vida também. Êxodo 33:19 diz que esse Deus atua em graça e misericórdia para salvar aqueles que são pecadores. Jeremias 31, versículo 2 e 3. Jeremias faz questão de dizer que Deus age em graça e misericórdia, escolhendo Israel para ser o seu povo. Um povo que era pecador, um povo que era falho, como eu e você. E Deus age em graça e misericórdia, resgatando esse povo para si. Quando olhamos para trás, percebemos exatamente como Deus agiu. Quando olhamos para a Bíblia, olhamos exatamente e vemos como Deus agiu em favor desse povo. Olhe para o livro de Juízes, por exemplo. Israel pecava, se afastava, e Deus agia com graça e misericórdia quando Israel se arrependia e levantava um juiz para guiar o povo à vitória. Quando você olha para o período de Elias e Eliseu, você percebe que Israel estava distante do Senhor. E Elias e Eliseu eram profetas que chamavam o povo para perto, para voltar para a essência. A graça e a misericórdia é assim. Deus ama quando nos arrependemos. A graça e a misericórdia não é um favor da libertinagem. A graça e a misericórdia não é a permissão para a libertinagem. Você faz aquilo que você quer, da maneira que você quer, com sua vida, com seu corpo, com as suas regras. Não é isso. A graça e a misericórdia é um Deus que olha para você e reconhece em você a sua vontade. Esse Deus olha para você e observa em você a oportunidade dele agir em você, dele agir em graça e misericórdia, te resgatando, te dando uma oportunidade nova. Isso aqui é soberania, isso também é esse Deus que guia você, convencendo você para essa vontade poderosa do Espírito Santo. Vamos avançar, gente boa, para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical. A graça de Deus apresentada em Romanos. Quando você lê o texto de Romanos, você percebe exatamente uma verdadeira teologia sistemática do apóstolo Paulo. Ele olha para o Antigo Testamento, interpreta o Antigo Testamento e demonstra o amor de Deus.
Muitos historiadores e muitos teólogos biblicistas fazem questão de dizer que Romanos é reconhecida como o Evangelho de Paulo. Esse texto procura demonstrar para a gente o verdadeiro Evangelho, apontando para Jesus em graça e misericórdia. Martinho Lutero chegou a dizer que Romanos é a verdadeira obra-prima do Novo Testamento, exatamente pela riqueza, pelos detalhes que Paulo faz questão de falar do Evangelho. Ao iniciar a leitura da carta, nos 3 primeiros capítulos, você reconhece que todos os homens são pecadores, mas ao ler no decorrer da carta, você percebe que Paulo está apontando para a obra da salvação em Jesus, em Cristo, e no Senhor ele demonstra essa graça. No capítulo 1 de Romanos, versículo 21 a 25, Paulo faz questão de dizer que todos buscam as suas paixões, todos buscam seus caminhos, se desviando da vontade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 6, Paulo diz que todos se tornam juízes um dos outros, julgando os outros. Isso demonstra até um espelho para os nossos dias. Romanos 2, 17 ao 24, Paulo também faz questão de dizer que as pessoas procuram valorizar os seus próprios méritos, as suas próprias conquistas. E Paulo diz, quando andamos por esse caminho, perdemos o foco da graça, perdemos a salvação, perdemos o plano de Deus. Mas Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 22, Paulo diz que diante de tudo isso, a resposta é Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo em um relacionamento profundo com o Senhor, Ele perdoa as nossas falhas. Isso é graça, isso é misericórdia e nos puxa para essa salvação em Jesus. E Jesus é visto como o segundo Adão em Romanos. Isso quer dizer que o primeiro foi aquele que levou a humanidade à queda, ao afastamento, a essa tendência pecaminosa. Mas Jesus é visto agora como o segundo Adão, que puxa a humanidade, dá uma oportunidade para ser salvo em Deus. Gente, que lição maravilhosa. Como é importante lermos Romanos. Um desafio para você. Influencie os teus alunos a lerem essa epístola durante a semana. Eu espero que Deus em Cristo fale com você poderosamente. Eu espero ter contribuído contigo também. Se contribuir, comenta aí, tá bom? E eu te aguardo por aqui na nossa lição de número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. A respeito dos dons. Que você não seja ignorante. Nós vamos estudar, gente boa, a primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Se você puder ler esse texto, vai te ajudar muito. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.